Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Química Mais, eu sou o professor Marcos. Na aula de hoje, dando sequência ao nosso estudo dentro do maravilhoso mundo da química orgânica, nós vamos estudar as formas de representar, as formas de escrever os compostos orgânicos. Estou falando das cadeias carbônicas, que é um dos postulados lá do cientista alemão Kekulé, que diz que o átomo de carbono ele tem a característica de formar sequências de carbonos, tem a característica de formar cadeias carbônicas. Nós vamos ver então hoje como que a gente pode representar esses compostos. Então vamos lá, galera. Vou trazer aqui alguns exemplos, certo, reais, de substâncias cotidianas, beleza? E que a gente vai encontrar algumas maneiras ou algumas formas de representar esses compostos. Algumas maneiras serão mais, vamos dizer assim, importantes do que as outras, a gente vai estar sempre mencionando isso daqui. Primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês é esse composto bem grandão aí, ó, que é o composto que está presente na gasolina. Sim, isso daí é a molécula que está presente lá na gasolina, belezinha? Uma das características que a gente mais vai observar aqui nos compostos orgânicos, além, é claro, do átomo de carbono, que está presente em todo o composto orgânico, é o átomo de hidrogênio, galera. O átomo de hidrogênio, ele é um átomo que faz apenas uma ligação química, certo? Todo hidrogênio que aparecer, seja em composto orgânico ou inorgânico, ele vai fazer apenas uma ligação química. Então é importante que a gente tenha isso daí na mente, né? Os compostos orgânicos são os compostos que estudam o átomo de carbono, a composição do átomo de carbono, mas isso não significa dizer que eu não posso ter outros elementos químicos. Eu vou ter. Hidrogênio é o segundo em maior quantidade e eu posso ter outros também, como oxigênio, nitrogênio, enxofre e por aí vai. Então vamos lá. Essa forma aqui que você está vendo, esse composto aqui, que eu já falei, composto presente lá na gasolina, a gente chama essa forma de representar esse composto, essa molécula, essa cadeia, a gente chama ela, galera, de forma estrutural. O que é forma estrutural? Você está vendo toda a estrutura molecular do composto. Você está vendo os átomos de carbono, você está vendo os átomos de hidrogênio, você está vendo as ligações entre os carbonos, as ligações entre carbono e hidrogênio. Então, a forma estrutural é sempre a forma que vai fornecer para você, visualmente, todas as características do composto em termos microscópicos, beleza? Só que aí vem o seguinte, se você for tentar desenhar isso daqui, por exemplo, no seu caderno, você vai gastar pelo menos umas 3 linhas, né? Você vai colocar o carbono numa linha, o hidrogênio aqui de cima você coloca na linha superior, o hidrogênio de baixo coloca na linha inferior. Então, desenhar isso daqui é algo bem improdutivo, demora muito. O que a gente pode fazer para resumir esse desenho aí? A gente pode fazer o seguinte, considerando que o hidrogênio só faz uma ligação química, a gente vai pegar os hidrogênios ligados a um carbono e vai colocar eles de forma simplificada. Como assim? Olha só. O primeiro carbono aqui, eu vou numerar apenas para critério de identificação, certo? O primeiro carbono aqui, eu vou escrever ele aqui, ó, C. Quantos hidrogênios se ligam a esse carbono de número 1, hein, galera? 1, 2, 3 hidrogênios. Você está vendo as ligações dele aqui. São apenas ligações simples. Repito, o hidrogênio minto só faz uma ligação. Então, para a gente não ter que estar colocando hidrogênio para cima, para o lado e para baixo, a gente chega aqui e faz apenas assim, ó. Ah, então quer dizer que o carbono 1 está ligado a 3 hidrogênios, é? Então eu vou fazer assim, ó. H3. Eu estou dizendo que esse carbono de número 1 está ligado a 3 átomos de hidrogênio. Então essa é uma forma um pouco mais resumida de representar o composto orgânico. E aí eu vou seguir, ó. Vou colocar a ligação simples aqui. Vou colocar o próximo carbono. Vou chamar aqui de carbono 2, só para identificar. Carbono de número 2. Quantos hidrogênios estão se ligando ao carbono de número 2, hein? Conta lá. 1, 2 hidrogênios. Ah, é? Tem 2 hidrogênios, né? Então, peraí. Eu vou colocar assim, ó. H2. E aí eu vou colocar todos os demais, ó. Próximo carbono aqui. Tem 2 hidrogênios ligados a ele. Eu vou colocar CH2. E aí eu vou escrevendo, ó. CH2... Eu escolhi logo um composto com 8 carbonos, né? Que legal. CH2, o sétimo CH2. Chego no oitavo e último, ó, vou escrever o oitavo carbono. Quantos hidrogênios tem nele? 1, 2, 3. Eu coloco o quê? CH3. Escrevi a mesma molécula, só que eu gastei bem menos espaço para fazer isso daí. Eu coloquei os hidrogênios representando nas suas quantidades.
aquela quantidade que o carbono está ligado em termos de hidrogênio, eu coloquei aqui em forma de índice, que a gente chama de atomicidade. É importante a gente destacar que essas ligações aqui, ó, que eu estou circulando aqui em vermelhinho, galera, são essas ligações aqui entre carbonos. Belezinha? Eu não estou alterando nada na molécula, eu estou apenas representando ela de um jeito ligeiramente diferente. Essas ligações aqui, você pode perceber que no novo desenho que eu fiz, né, você pode ver que tem hidrogênios aí se metendo entre essas ligações. Só que é o jeito que a gente encontra para representar a molécula de uma forma um pouco mais simplificada. Essas ligações aqui, elas são feitas entre os carbonos e não entre carbono e hidrogênio, beleza? A ligação entre carbono e hidrogênio, eu não preciso mais colocar aquele tracinho, já que eu estou colocando eles de forma simplificada, beleza? Então, essa forma de escrever a molécula, em que é uma forma um pouco mais simplificada, a gente chama exatamente assim, fórmula ou forma estrutural simplificada. Fórmula estrutural simplificada. É a segunda forma mais encontrada para representar os compostos orgânicos. A forma mais usada a gente vai ver ainda daqui a pouquinho. E ainda tem um terceiro jeito, vamos dizer assim, de eu representar esse composto, resumindo ainda mais. Se eu tirar essas ligações aqui do meio para não representá-las, se eu colocar apenas os átomos, eu vou ter o quê? Eu vou obter, a partir desse desenho aqui em roxinho que eu fiz, ó, eu vou seguir exatamente essa mesma ordem aqui, só que eu não vou colocar esses tracinhos, eu vou ocultar esses tracinhos. Então, eu vou ter essa situação aqui, ó, observa. CH3, aí eu vou ter uma sequência de 6 grupos CH2, ó. CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, falta mais um. 6 e o final CH3. É a mesma estrutura, só que sem as ligações químicas. Eu ainda poderia representar de um jeito ligeiramente diferente. Olha a ideia. Começa com CH3, não é? Aí, se você observar, ó, vem 6 grupos CH2. Então, eu poderia colocar assim, ó, CH2 entre parênteses, o índice 6 aqui, para indicar que ele se repete 6 vezes, e o CH3 no final. Eu poderia usar essas duas formas de escrever esse mesmo composto aqui. Essa forma de representar o composto em que você oculta as ligações químicas que existem entre os átomos, a gente chama essa forma aqui, ó, de forma estrutural condensada. Condensada. A de cima é simplificada e a de baixo é condensada. Na verdade, é mais simplificada ainda, né? Mas aí, para não usar o mesmo nome, a gente usa a forma estrutural condensada. Não é muito utilizada, não. Certo? Aqui é mais utilizada essa forma simplificada aqui de cima. Beleza? E o quarto jeito, vamos dizer assim, né? Considerando todos, o quarto jeito de representar esse mesmo composto orgânico é o principal, galera. É o jeito mais interpretativo de todos e é o que nos dá um relativo trabalho a mais. Essa molécula aqui de cima, deixa eu despoluir isso daqui para não ficar muito poluído o desenho. Essa molécula aqui de cima, em que você encontra 8 átomos de carbono, você pode representar por esse desenho que eu vou colocar aqui. Ó. Olha a ideia, olha o desenho que eu estou representando aqui. Ó. Pronto. Esse composto aqui, que é a molécula da gasolina, você pode representar ele por esse desenho aqui de baixo. Espera aí, professor, o senhor está querendo me dizer que aquele monte de carbono, aquele monte de hidrogênio vai ser representado por esses tracinhos aqui, por esse zigue-zague? É exatamente isso. Qual que é a interpretação química que nós tiramos desse raciocínio aí, galera? Primeiro, esse zigue-zague aí, por que em zigue-zague? Porque o zigue-zague faz aparecer para nós vértices. O que é que são vértices? Cada extremidade e cada encontro de linhas. Em cada extremidade desse desenho aqui, você vai ter um átomo de carbono. Vamos marcar aqui as extremidades? Vamos marcar com um pontinho roxo. Ó. Onde que eu tenho extremidade aqui? Ou seja, aonde que eu tenho os vértices, as extremidades e os encontros de linhas. Eu tenho 2 extremidades, concorda com isso? E eu tenho 6 encontros de linhas. Ó. Aqui, 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 aqui e aqui. Se você contar, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 vértices entre extremidades e encontro de linhas. Cada vérticezinho desse vai ser um átomo de carbono
que você vai ter ali. Então, já chegamos em alguma coisa, não é? Quantos carbonos a gente tem aqui mesmo, hein, galera? Não são 8 átomos de carboninho? Então, significa dizer que algo já bateu aqui nesse desenho para a gente se guiar, beleza? Então, os vértices são os carbonos. As linhas entre esses vértices são as ligações entre carbonos. Observe que aqui ó, eu só tenho ligação simples entre esses carbonos. Então, significa o quê? Entre os vértices, eu só vou ter uma única linha. Se por acaso aparecesse uma ligação dupla aqui entre os carbonos, ó, eu ia colocar aqui ó, uma ligação dupla entre os vértices. Belezinha? Essa é a nossa interpretação. E finalmente, professor, eu não estou vendo aí os hidrogênios. Os hidrogênios é onde estará a nossa maior interpretação nesse composto orgânico que está sendo representado aqui. Os hidrogênios eles não aparecem visualmente para nós. Não significa dizer que eles não estão na molécula. Com certeza eles estão. Só que eles não vão aparecer de cara para a gente. Como que a gente pode fazer eles aparecerem? Como que a gente pode fazer os hidrogênios tomarem vida aí? A gente sabe que o carbono faz 4 ligações químicas, não é? Os hidrogênios, galera, eles vão estar aí para completar as ligações químicas dos carbonos. Por exemplo, esse primeiro carboninho aqui, ó. Quantas ligações você está vendo que ele está fazendo pelo desenho? Quantas linhas estão chegando nele? É apenas uma, concorda com isso? Apenas essa linhazinha aqui. Então, pelo desenho, o que está sendo mostrado é esse primeiro carbono aqui com uma ligação. Mas você sabe que o carbono sempre vai fazer 4. Então, significa o quê? Nesse primeiro carbono, ó, eu vou ter 3 hidrogênios se ligando nele. Então, o número de hidrogênios de um carbono é, na verdade, o número de ligações químicas que falta para o carbono alcançar 4. Se você comparar aqui com o desenho estrutural, ó, vai ver que o primeiro carbono tem exatamente 3 hidrogênios. Beleza? O segundo carbono aqui, ó, se liga. Quantas linhas... Vamos para cá, deixa eu despoluir aqui. Deixa eu tirar esse símbolo C para não ficar atrapalhando. O segundo carbono aqui, ó, quantas linhas estão chegando nele, hein? Conta aí, quantas linhas? Uma aqui e 2 aqui. Então, ele está fazendo 2 ligações, é o que o desenho está me mostrando. Mas eu sei que o carbono faz 4. Se ele está fazendo 2, mas eu sei que ele faz 4, falta quantas, hein? Faltam 2. Então, ele vai estar ligado ó, a 2 átomos de hidrogênio. Beleza? Seguindo aqui o barco, para você não ter que estar colocando as ligações do hidrogênio, você pode colocar do jeito simplificado. Por exemplo, esse carbonozinho aqui de baixo é a mesma situação do anterior. Ele está fazendo 2 ligações, falta 2 para ele alcançar 4, não é? Então eu sei que ele vai ter 2 hidrogênios ali. Eu chego aqui e coloco somente assim, ó, H2. É a mesma coisa de você colocar a forma estrutural. O que importa é descobrir quantos hidrogênios vai ter ali no carbono. Beleza? Seguindo aqui o barco, ó, você vai ter 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, outros 2 aqui. E nesse carbono da extremidade da direita, ó, ele está fazendo uma ligação, falta 3 para alcançar 4. Então, ele vai ter 3 átomos de hidrogênio. Cada carboninho aqui de cima bate com a numeração de hidrogênios que você tem aqui embaixo. A gente chama essa fórmula aqui, galera, ela é mais conhecida, vamos dizer assim, né, como fórmula de zigue-zague, né? Fórmula de zigue-zague é a forma com que a gente apelida essa cadeia aqui, mas ela é conhecida como fórmula em linha, porque você vai dar um direcionamento com as linhas aí, evidenciando as ligações químicas, e cada vérticezinho vai ser o átomo de carbono que a gente vai encontrar. Beleza, galera? Tranquilo aí? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Estou trazendo esse outro composto aqui, ó. Esse composto aqui é chamado de álcool isopropílico. É o álcool que a gente, por exemplo, pode ter em casa. Quantos carbonos eu vou ter aqui? 3 átomos de carbono, tem os hidrogênios, ele está ligado com o grupo OH aqui. Essa, então, é a chamada fórmula o quê? Estrutural. Como seria um jeito de eu resumir esse desenho aí, hein, galera? Eu posso resumir esse desenho colocando os hidrogênios no índice, né? Ou seja, ao invés de eu colocar as ligações carbono e hidrogênio de forma estrutural, eu posso ver quantos hidrogênios se ligam ao carbono e colocar isso em forma de índice. Então, o primeiro carbono aqui, ó, carbono de número 1, vou colocar aqui, C. Quantos hidrogênios ele está ligado, hein? 1, 2, 3. Então, eu coloco CH3. Aí vem a próxima ligação. Essa ligação aqui, ó, ela não vai ser feita desse hidrogênio com o próximo carbono, não.
Ela vai ser feita desse carbono com esse carbono aqui, belezinha? O carbono aqui, ó, ele está se ligando com hidrogênio? Está se ligando com hidrogênio. Quantos? Só um. Então, eu coloco simplesmente assim, ó, CH. Tem um grupo OH direcionado para baixo, eu posso colocar aqui OH. E o último carbonozinho aqui, ó, o último carbono volta a estar ligado com 3 hidrogênios. Então, eu coloco CH3. Então, essa é uma forma um pouco mais simplificada de eu representar esse composto. Como é que a gente chama isso daí? Fórmula estrutural simplificada. Ok? Um outro jeito, um pouco mais simplificado ainda, de eu representar isso daí, seria colocar tudo numa mesma linha, sem as ligações. Aí, cuidado, ó, a gente tem um detalhezinho importante para comentar aqui. Ó. Tem um grupo OH que está pendurado aqui para baixo, né? Então, o que a gente pode fazer? Além de ocultar as ligações, a gente vai colocar assim, ó, CH3, CH. Esse CH, o carbono, na verdade, está ligado com o grupo OH. Para não ter que colocar ele aqui para baixo e o composto ficar assim, ó, horrível, a gente coloca esse grupo OH na mesma linha dos átomos de carbono. E aí, como é que a gente faz para dizer que o grupo OH está pendurado, vamos dizer assim, né, pendurado para baixo, e não ligado entre os carbonos? A gente vai abrir o parênteses e vai colocar assim, ó, OH e fecha com o CH3. Quando você faz uso desse parênteses aqui, o que é que você está querendo dizer, galera? Que tudo que está ligado dentro do parênteses é porque está ligado ao carbono anterior. Então, esse carbonozinho aqui, ó, ele se liga ao hidrogênio, beleza? E ele está ligado ao grupo OH. Quando eu escrevo isso na forma condensada, que é o que eu estou fazendo aqui nesse exemplo verdinho, em que eu não coloco as ligações em evidência, eu coloco todos os átomos, todos os elementos que estiverem pendurados, seja para baixo ou então, entre aspas, pendurado para cima, eu coloco eles dentro de um parênteses. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui do lado só para você entender melhor isso que eu acabei de dizer. Olha só. CH3, CH, aí eu vou colocar assim, ó. Grupo OH para cima, CH2, CH3. Tem um grupo OH aqui que está para cima, né? Ele está, entre aspas, pendurado para cima. Poderia estar escrito para cima, do jeito que eu coloquei, e poderia estar escrito para baixo. A situação seria a mesma coisa. Como que eu poderia fazer o jeito condensado dessa estrutura aqui? CH3, CH. O grupo OH que está para cima, eu coloco ele entre parênteses e escrevo o restante. CH2, CH3. O que é que significa um parênteses, galera? Elementos químicos entre parênteses. Tudo que está dentro do parênteses é porque está ligado ao carbono anterior. Belezinha? Essa é a forma, repito, condensada de se representar um composto. Tranquilo? Sempre que aparecer o parênteses, lembra dessa dicasinha aí de que ele vai estar ligado ao carbono anterior, no caso, tudo que estiver dentro do parênteses. E, por fim, a fórmula de linha, a fórmula de zigue-zague. Quantos carbonos eu tenho aqui na forma estrutural, hein, galera? Não são 3 carbonos? Então, eu vou ter essa situação aqui, ó. 1, 2, 3. Ó, cada vérticezinho representa um carbono. Os hidrogênios ligados a carbono não precisa aparecer. Como eu tenho o grupo OH aqui embaixo, esse grupo OH iria aparecer, ele está ligado no carbono do meio, né? Ele iria aparecer aqui, ó. Pronto. Isso daqui que eu desenhei em vermelho é a representação em linha desse composto aqui, estruturalmente falando. Mas, professor, aqui o grupo OH está para baixo, aqui o senhor colocou para cima. Está correto isso? Não importa se esteja aparecendo para cima ou se esteja aparecendo para baixo. O que importa é que esteja no mesmo carbono posicional. O grupo OH está ligado no carbono do meio. Aqui o grupo OH está ligado no carbono do meio. Belezinha? Não importa se para cima ou para baixo, a situação não vai mudar. Lembre que nos postulados de Kekulé, as valências elas são iguais, seja para cima, para baixo, lado esquerdo ou direito. Onde é que estão os carbonos aqui mesmo, hein, galera? Nos vértices. Então, tem o carbono aqui, aqui e aqui. E os hidrogênios ligados aos carbonos, como é que eu faço para eles aparecerem? Eles estão tímidos, estão escondidos. Como é que eu faço para eles se mostrarem? Lembra que o carbono faz 4 ligações. Primeiro carbono aqui, eu estou vendo ele somente com uma ligação. Está faltando 3, então ele vai ter 3 átomos de hidrogênio. Exatamente como está sendo mostrado aqui na forma estrutural.
O carbono do meio, quantas ligações eu estou vendo que ele está fazendo? Uma para cima, uma no lado esquerdo e uma no lado direito. 3. Está faltando somente uma, não é? Então ele vai ter um átomo de hidrogênio, exatamente como está sendo mostrado na forma estrutural. E o último carbono aqui está fazendo só uma ligação, falta 3 átomos de hidrogênio. Ok, galera? Uma situação a ser lembrada também é que os hidrogênios que ficam ocultos são somente aqueles hidrogênios ligados a carbono. Perceba que aqui eu tenho um átomo de hidrogênio ligado ao oxigênio. Ele não vai ficar escondido, ele não vai ficar oculto. Ele vai aparecer, do mesmo jeito que eu coloquei aqui no desenho. O desenho em vermelho que eu fiz aqui é o desenho que representa essa forma estrutural aqui, só que na fórmula de linha, na fórmula de zigue-zague. Então, hidrogênio que se liga a carbono, ele fica escondido. A gente pode fazer eles aparecerem fazendo essa brincadeirazinha de quantas ligações falta para 4. Hidrogênio que estiver ligado a qualquer outro elemento químico, como oxigênio, nitrogênio, vai sempre aparecer para a gente. Beleza, meu povo? Para a gente encerrar aqui, vamos fazer duas brincadeiras. Trouxe 2 exercícios aqui para vocês. Eu trouxe essa moléculazinha aqui, que é a fórmula molecular, a fórmula da substância química cafeína, beleza? Essa aí é a molécula da cafeína. E eu quero determinar qual é a fórmula molecular dela, ou seja, quantos carbonos, quantos hidrogênios, oxigênios, nitrogênios eu vou ter aí. Lembre, na fórmula de linha, os carbonos estão em cada vértice. O que é o vértice mesmo? Cada encontro e cada ponta de linha. Então, vamos logo marcar aqui os benditos carbonos. Eu vou ter um carbono aqui, aqui e aqui. São as extremidades. E os encontros de linhas, eu vou ter aonde? Eu tenho carbono aqui, 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 aqui e aqui. Cada azulzinho desse vai representar um átomo de carbono. Quantos carbonos eu tenho então, galera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos de carbono. Vamos contar os hidrogênios aí, vamos lá. Esse carbono aqui, quantas ligações você está vendo que ele está fazendo aí? Eu só estou vendo essa daqui, né, professor? Perfeito. Você está vendo uma, mas você sabe que ele faz 4. Se você está vendo uma e sabe que ele faz 4, está faltando 3. Então aqui, eu vou ter 3 átomos de hidrogênio. Seguindo o barco, aqui o mesmo raciocínio, eu vou ter 3 hidrogênios e aqui eu também vou ter 3 hidrogênios, porque os carbonos só estão fazendo uma ligação. E nos carbonos aqui internos, dentro do ciclo, eu vou ter o quê? Observa. Esse carbonozinho aqui, quantas linhas você está vendo que está chegando nele? Ou seja, quantas ligações? Eu tenho 2 aqui e 1 aqui, concorda? Portanto, são 3. 3 ligações esse carbono aqui já está fazendo. Mas eu sei que ele faz 4. Só está faltando uma. Então, falta somente um hidrogênio. Esse carboninho aqui, observa que esse daqui já está fazendo as suas 4 ligações. 2 aqui em cima, uma no lado esquerdo, uma no lado direito. Se ele já está fazendo 4, não precisa completar com hidrogênio. Ele não vai ter hidrogênio aí. Mesma situação esse camarada aqui de cima, mesma situação esse camarada aqui de cima, mesma situação esse camarada aqui de baixo. Eles já estão fazendo 4 ligações. As 4 ligações já estão aparecendo para você. Então, não precisa completar com hidrogênio. Então, todos os carbonos, eu já verifiquei a presença ou não do hidrogênio. Vou só contar agora. Quantos hidrogênios eu descobri, hein, galera? 3 aqui em cima, mais 3 aqui embaixo são 6. Aqui em cima, mais 3, 9. Com mais um aqui, 10. Então, 10 átomos de hidrogênio. E os outros elementos químicos que, porventura, possam existir na molécula? Quantos são? Oxigênio, eu tenho 1, 2. E nitrogênios, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, 4 nitrogênios e 2 oxigênios, a fórmula molecular C8H10N4O2. Por convenção, sempre a gente coloca primeiro o carbono, depois o hidrogênio. E aí os outros elementos que porventura possam existir, nitrogênio, oxigênio, cloro, não importa muito a ordem não. Você poderia colocar aqui, por exemplo, C8H10O2N4. Também estaria correto. O que a gente sempre começa é com carbono e hidrogênio, para depois vir o resto dos elementos que porventura estiverem. Último exemplo aqui, vamos lá. Carbono, onde é que eu vou ter os carbonos aí, galera? Lembra, cada extremidade e cada encontro de linhas vai representar um átomo de carbono. Extremidade, eu só tenho uma extremidade que é essa daqui, né? Extremidade sem nada, então aqui é um carbono. E na parte interna eu vou ter carbono aqui,
aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui eu não tenho carbono porque eu tenho N escrito já, aqui eu não tenho carbono porque eu tenho O escrito, aqui é a mesma coisa. Então, os carbonos que eu vou ter aqui são quantos, hein? 6, 7, 8. 8 carbonos, né? Aqui eu nem falei, isso aqui é a moléculazinha do medicamento chamado de paracetamol. É a fórmula em linha do paracetamol, beleza? Os hidrogênios, quantos hidrogênios eu vou ter aí, galera? Vamos verificar para cada carbono a quantidade de hidrogênio, se é que está faltando, né? Começando por esse daqui, ó. Quantas ligações esse carboninho está fazendo? Uma aqui, duas aqui embaixo, são 3 no total. Então, falta um hidrogênio para ele. Ele tem um H. Esse daqui de cima, a mesma coisa, está fazendo 3 ligações, falta uma. Esse daqui, ó, não precisa de hidrogênio, porque ele já está fazendo 4. Ó. 2, 3, 4. Não precisa de H, portanto. Esse aqui de baixo está fazendo 3 ligações, ó, 2 aqui na dupla e 1 aqui na simples. São 3 no total. Falta um hidrogênio para ele. Aqui vai faltar um também pelo mesmo motivo. E esse daqui não vai precisar, porque ele já está fazendo 4. 1, 2 e 2 aqui em cima, 4. Beleza? Varrendo aqui a parte da direita da molécula, ó, esse carbonozinho aqui, eu só preciso verificar os hidrogênios no carbono, né, galera? Que é onde eu tenho a possibilidade dele estar oculto ou não. Esse daqui, ó, já está fazendo 4 ligações, observe, não precisa de hidrogênio. E o último carbono aqui, ó, está fazendo uma ligação, falta 3. Então, ele vai ter 3 Hzinhos ligados a ele. Quantos hidrogênios, então, eu tenho aí no total, hein, galera? Os que eu descobri foram quantos? Ó, 4 aqui no ciclo, mais 3 aqui são 7. E eu já tinha 2 hidrogênios aí aparecendo para mim de graça, porque eles não estavam ligados a carbono. Ó. Eu tinha esse hidrogênio aqui e esse hidrogênio aqui, ligado a nitrogênio e oxigênio, respectivamente. Então, no total, eu vou ter quantos hidrogênios, hein, galera? Eu vou ter 9 átomos de hidrogênio. Oxigênios eu tenho 2, nitrogênios eu tenho apenas 1. Essa é a fórmula molecular da nossa molécula de paracetamol, beleza? Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre as cadeias carbônicas, as formas que nós temos de representá-las. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de curtir, se inscrever no nosso canal, curta a nossa página no Instagram. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!